Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Janine Jones, a enfermeira diabólica. Nascida em julho de 1950, em Northwest Santo Antônio, Estados Unidos, Janine Jones era filha adotiva de Richard Jefferson Jones e Gladys Jones. Possuía ainda 3 irmãos também adotados. Richard, seu pai adotivo, era um homem de negócios, um vendedor de carros. Era considerado um sujeito firme e veemente. Janine acabou desenvolvendo o gênio forte do pai adotivo. Já na escola, trabalhava na biblioteca, enquanto seus colegas ainda participavam de atividades recreativas. A menina não possuía muitas amizades. Seus professores a descreviam como uma menina mandona e diferente da maioria dos outros menores. A vida da jovem Janine era bastante conturbada. Ainda menino, um dos seus irmãos morreu de câncer. O outro foi morto por uma explosão de uma bomba caseira. Aos 18 anos, ela perdeu o pai, também por câncer. Logo após a morte de Richard, Janine se casou com um namorado que havia conhecido ainda na escola, James Harvey Delaney. E quando completou 20 anos, mudou-se para a Geórgia com o marido, onde acabou engravidando e dando à luz, aos 22 anos, a um menino chamado Richard Michael Delaney. Logo depois ao nascimento do seu primogênito, o casal voltou a San Antônio. Porém, o casamento demonstrava os primeiros sinais de que estava em crise. A tensão entre o casal aumentou e tempos depois, Janine requereu então o divórcio, sob o argumento de que apanhava violentamente de seu companheiro. Como uma medida protetiva para assegurar a vida de Janine, James estava proibido de aproximar-se de Janine e de seu filho. Apesar disso, 2 meses depois, ambos estavam novamente juntos. Até que em junho de 74, Janine e James romperam mais uma vez o relacionamento. Devido a isso, uma longa batalha judicial teve início. Janine exigia o aumento da pensão alimentícia, enquanto James solicitava em juízo mais dias de visita ao filho. Foram 3 anos de intensa discussão na corte, até que em março de 1977, eles decidiram partir para a conciliação. 5 meses depois, Janine engravidou novamente. Nasceu então uma menina que foi chamada de Heather. Segundo ela, a garota era filha de um sujeito chamado Ron English, mas, para outras pessoas, ela dizia que o pai do bebê era o seu ex-marido. Foi mais ou menos nesse período que Janine passou a cursar enfermagem, e inclusive era uma das melhores alunas do curso. Recebia sempre notas altas e elogios por parte dos professores. Sempre demonstrou-se talentosa. Foi aos 27 anos que ela assumiu a função no Hospital Metodista em San Antônio. E, segundo ela, por um conflito com um médico, em menos de 1 ano já havia sido demitida. Tempos depois, trabalhou no Hospital Community, de onde foi demitida após 3 meses de trabalho. Trabalhou então na unidade de terapia intensiva pediátrica, em outubro de 1978, no Bexar Country Hospital. Foi lá que Janine Jones era a enfermeira mais habilidosa em relação aos demais colegas. Em alguns procedimentos, o seu domínio técnico ultrapassava a de médicos já experientes no ramo. A sua especialidade era ligada a operações intravenosas, como por exemplo, a injeção de drogas pelo pulso e a remoção de sangue. Esse delicado trabalho era ainda mais meticuloso quando envolvia crianças, cujas veias são menores, menos vistosas e mais finas. Não demorou muito para que Janine Jones fosse referência no trato de bebês, recebendo a reputação de salva-vidas por conseguir reverter estados críticos de crianças como ninguém. Passou então a chefiar a UTI do setor infantil do hospital, e foi aí que a fama de boa enfermeira subiu a cabeça de Janine. Passou a ser odiada por quase todo o corpo profissional do hospital, por se sentir superior aos demais. Não aceitava mais a rejeição ou críticas dos seus métodos. Gritava palavras de baixo calão nos corredores do hospital
e abordava incessantemente os médicos do local para chamar a atenção. Como Janine já não tinha mais os holofotes do hospital, além de os médicos fazerem questão de não ir ao seu encontro, ela encontrou um método eficaz para atrair os olhares de seus colegas: matar dezenas de bebês. Bebês e crianças vinham a óbito sem explicação no hospital Baxter County. Pequenos pacientes que pareciam estáveis, de repente, paravam de respirar. Crianças em quadro regular sofriam convulsões. Infantes tinham o batimento de seus corações interrompidos ou acelerados descontroladamente. A situação ficou insustentável ao ponto de o próprio hospital instaurar uma sindicância para verificar se algum profissional estaria praticando condutas suspeitas, sem ao menos imaginar o plano diabólico de Janine. Entre maio e dezembro de 1981, 10 crianças da UTI morreram de forma inexplicável. Segundo os arquivos do hospital, em todos os casos, a enfermeira Janine Jones estava presente ao lado da cama durante os últimos eventos com vida do paciente. Entretanto, a diretoria hospitalar entendeu que tais indícios não eram suficientes para denunciar a enfermeira, mas os médicos responsáveis pela UTI se recusaram a continuar trabalhando com Janine e alcunharam o plantão da enfermeira como o turno da morte. Algum tempo depois, a enfermeira foi então convidada a se retirar do hospital e, curiosamente, as mortes que sequer a medicina conseguia explicar tiveram fim. Após deixar San Antonio, Janine assumiu como enfermeira em uma clínica pediátrica em Kerrville. E em apenas um mês, 8 crianças já estavam internadas em estado crítico, sem muitas explicações da causalidade das internações. Foi quando Chelsea McClellan, com apenas 8 meses, foi levada à clínica de Kerrville para uma simples averiguação de um leve resfriado. A médica do local, doutora Caitlin Holland, imediatamente atendeu a mãe de Chelsea, enquanto Janine se dirigiu com a criança para brincar. Em questão de segundos, Janine voltou desesperada, informando que a menina tinha parado de respirar. Imediatamente, a enfermeira introduziu uma máscara de oxigênio sobre o rosto do bebê, para alívio de todos, o que deu a entender que, graças à competência e agilidade de Janine, a menina estava a salvo. 9 meses depois, os pais de Chelsea estavam novamente na clínica e procuraram pessoalmente Janine Jones para realizar uma vacinação de rotina contra sarampo. Janine foi a enfermeira responsável por aplicar a injeção. Não demorou muito e a criança sofreu fortes convulsões. O bebê foi levado para San Antonio para tratamento de emergência, mas no caminho sofreu uma parada cardíaca e faleceu. Foi a própria Janine quem, aos prantos, entregou o corpo de Chelsea morta aos pais. A doutora Holland ficou devastada, assim como os pais da pequena Chelsea. Afinal, a criança não tinha absolutamente nada. Era só um tratamento, uma vacina para sarampo. No mesmo dia, mais tarde, Janine havia retornado à clínica para atender um outro paciente, um menino que teve convulsões e teve que ser ressuscitado. A criança foi estabilizada e seus pais mais tarde comentaram que Janine parecia bastante animada com o incidente. Parecia estar feliz. Por volta dessa época, um outro médico, Sid Patterson, descobriu o elevado número de mortes de bebês no hospital onde Janine Jones já havia trabalhado. Ele trouxe esse fato à atenção de uma comissão que começou a perceber que algo incomum estava acontecendo a essas crianças. Eles foram até a doutora Holland e perguntaram se ela estava usando succinilcolina, um poderoso relaxante muscular. Ela disse que tinha alguns em seu escritório, mas não usava. Ficou intrigada com essa pergunta e com a investigação em comum, o que acabou levantando suspeitas quando ela ligou isso ao fato da menina que havia morrido sem explicação ao passar por sua clínica. Em 27 de setembro, enquanto Janine estava na hora do almoço, a doutora Holland examinou as garrafas de succinilcolina. Ambas estavam quase cheias, mas uma delas tinha buracos minúsculos através da rolha de borracha. Ao perguntar sobre isso para Janine, ela não soube explicar o que tinha acontecido e apenas sugeriu que jogassem as garrafas no lixo. Mais tarde,
A doutora descobriu que a garrafa quase cheia com a tampa furada tinha sido preenchida com solução salina. Em outras palavras, alguém estava usando esta droga perigosa, que paralisa as pessoas em uma espécie de inferno na Terra. A substância deixa a pessoa consciente, mas inerte, incapaz de chamar a atenção ou pedir ajuda. Antes que ela pudesse tomar qualquer ação, a Dra. Holland foi confrontada com outro problema. Sem nenhuma explicação do porquê, Janine disse a ela que tinha tomado uma overdose de doxepina, uma droga para combater a ansiedade. Após atendimento médico de emergência, descobriu-se que ela não teve uma overdose em si. Ela tinha tomado 4 comprimidos, mas ela tinha simulado um semicoma, forçando o pessoal da emergência a tratá-la. Então Holland descobriu que outra garrafa de succinilcolina tinha sido usada, mas estava faltando determinada quantidade da substância, e em 28 de setembro ela se ofereceu para qualquer ajuda que pudesse para a investigação sobre Janine Jones. Desconfiada, Dra. Kathleen Holland suspeitou que a morte de Chelsea McLellan não se tratava de uma morte natural e solicitou uma autópsia. Como o corpo já estava enterrado, teve de ser exumado. As autoridades, depois daquele misterioso falecimento, passaram então a investigar a vida pregressa de Janine e se deram conta de que ela poderia ter sido a responsável pelo assassinato de dezenas de crianças. A situação ficou ainda mais delicada quando divulgado o resultado da autópsia da jovem Chelsea, e a acusação por homicídio se tornou inevitável. O julgamento de Janine Jones pela morte de Chelsea Ann McLellan teve início em janeiro de 84. De acordo com o promotor, Janine gostava de levar as crianças à beira da morte para depois salvá-las e ser proclamada salvadora. Somando a este complexo de heroína, a motivação da enfermeira para ter matado o bebê Chelsea seria de forçar o hospital local que implantasse uma UTI para crianças doentes. Jones tinha interesse pessoal na referida unidade, com uma pretensão de ser enfermeira-chefe. A defesa de Janine optou inicialmente por usar testemunhas para comprovar que Janine Jones sempre foi uma enfermeira dedicada, competente e responsável. Depois, buscou a todo momento demonstrar que as convulsões misteriosas do bebê Chelsea, a exemplo das demais crianças mortas, poderiam ter sido causadas por imperícia da doutora Kathleen Holland. O advogado de Janine acusou o promotor de estar obcecado por responsabilizar Janine Jones pelos crimes e esconder a incompetência de irregularidades cometidas pela Dra. Holland, como se Janine estivesse sendo usada como bode expiatório para resolver mortes sem solução. Após 3 horas de deliberação, Janine Jones foi considerada culpada por ter matado Chelsea por meio de uma injeção contendo succinilcolina. Surpresa com o resultado, a enfermeira foi conduzida até o veículo da superintendência penitenciária. Ela foi sentenciada a uma pena de 99 anos de reclusão. Em outubro de 84, ela foi julgada e condenada pela tentativa de homicídio de Ronaldo Santos, de 1 ano, com a utilização de heparina, um anticoagulante injetável. A pena foi fixada em mais 60 anos de reclusão. Janine Jones foi enviada à Dra. Lenny Murrell Unit, presídio feminino localizado em Gateville, no Texas, onde atualmente cumpre sua pena. Embora as autoridades policiais tenham tentado de inúmeras formas encontrar provas para acusá-la dos outros óbitos infantis, jamais se conseguiu determinar o número total de vítimas. Estima-se que tenha assassinado desde o início de sua carreira mais de 40 bebês. A incerteza do número de bebês assassinados se deve ao fato de que a equipe do Centro Médico Hospitalar de Bexar County, para preservar a própria imagem e evitar constrangimentos, destruiu mais de 9.000 evidências que conduziriam a um grande julgamento. A decisão do hospital de desaparecer com documentos não apenas impediu os pais das vítimas de saber, na época, a verdade sobre o óbito de seus filhos, como projeta seus efeitos até os dias de hoje. A sentença condenatória foi reduzida em 1/3 em virtude das leis atuais do estado do Texas. Em 2014, ela teve um pedido de liberdade condicional negado, mas a liberação da enfermeira diabólica deve ocorrer em fevereiro de 2018, a menos que as autoridades encontrem novas evidências para levar a julgamento os fatos ocorridos há mais de 30 anos. Janine Jones será provavelmente a primeira serial killer a ser legalmente solta na história dos Estados Unidos. Janine Jones matou mais de 40 bebês
injetando substâncias para deixá-los inconscientes, à beira da morte, tentando salvá-los em seguida para assim ganhar fama de boa enfermeira e conseguir satisfação pessoal e profissional. Janine Jones é uma das pessoas com mentes diabólicas.